Hebreus capítulo 11, verso 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, mesmo depois de morto, ainda fala. Senhor, nós apresentamos o nosso coração, subjugamos a nossa alma, a nossa mente diante da sua palavra. Que ela possa vir carregada de poder sobre as nossas vidas e cumprir o propósito para qual ela foi designada nesta noite. Para transformar as nossas vidas e transformar vidas a partir das nossas vidas. Através do nosso testemunho, através daquilo que nós nos propomos a fazer e falar, daquilo que nós nos propusemos a ser diante do Senhor, e que pela sua palavra, Deus, que transforma as nossas vidas, seja evidente essa transformação. Nós pedimos que o seu Espírito Santo haja com toda a liberdade nessa noite, para quebrar julgos e grilhões, inclusive na nossa mente, e transformar. E ao sairmos daqui nessa noite, nós vamos dizer: muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é quem faz todas as coisas na nossa vida. Em nome de Jesus, nós nos apresentamos na sua palavra com rendição a ela. Nós nos apresentamos a sua palavra, Deus, com submissão a ela. Em nome de Jesus oramos assim. Você diz amém? Amém. Eu quero dar início a essa mensagem, e de verdade faz parte e é a mensagem, apresentar esse livro aqui que foi escrito pela minha linda esposa, Pais Libertos, Filhos Livres. E como nós temos dito, isso aqui é muito mais do que um livro. É um propósito na qual Deus nos pediu para que trouxéssemos a você. Isso aqui foi muito bem claro para as nossas vidas. Deus pediu que ele chegasse às experiências que estão aqui, aquilo que foi detalhado nesse conteúdo. Esse livro não é, como já temos falado, não é um livro para a criação de filhos, porque às vezes você pensa, pais, filhos, somente isso. Não, ele é muito mais. Poderia dizer para aqueles que já tiveram acesso, e você que vai ter acesso a esse livro, ele tem sido um divisor de águas. Ele tem sido tempos de descobertas, de curas, de transformação, de quebras de ciclos, de transformações na vida de muitas pessoas. Eu falei para minha esposa que nós temos até falhado e não estamos compartilhando devidamente todos os testemunhos que têm chegado até nós a respeito desse livro, das pessoas que já estão lendo, que já leram ou que estão lendo de novo. Eu disse pela manhã aqui que uma pastora esteve aqui no lançamento, no Cura, na conferência de mulheres. Ela adquiriu o livro, levou para a sua igreja e poucos dias depois já quis comprar uma quantidade grande desse livro, porque ela sentiu a necessidade de que toda a sua liderança da sua igreja, a liderança da sua igreja, passasse pelas ministrações aqui. Então, não estou fazendo aqui uma propaganda deste livro simplesmente. Eu estou aqui trazendo uma mensagem para você. Você vai entender por que eu estou fazendo isso, porque você, de alguma forma, precisa ter acesso a esse conteúdo para que você possa entender. Porque uma convicção do nosso coração de que foi os céus que pediu isso. Os céus que nos pediu para que esse material chegasse até você. Eu disse para algumas pessoas que se eu tivesse esse conteúdo na minha adolescência, inclusive antes de me casar, muitos caminhos teriam sido percorridos diferentes, porque verdades aqui haveriam saltados no meu coração, na minha mente, no meu conhecimento, e muitos caminhos poderiam ter sido, e outras experiências ser diferentes. Então, quando nós decidimos que Nádia mergulhasse na escrita desse livro,
nós entendemos que os céus... Quando decidimos então, abril, maio do ano passado, de 2025, que Nádia mergulhasse na escrita desse livro, isso implicaria que eu precisaria passar a lavar roupa, louça, fazer comida, limpar a casa, porque ela iria se dedicar, e como se dedicou. E agora eu quero que vocês olhem por mim. Ela está novamente no mesmo quarto, na mesma escrivaninha, dedicada a um outro livro que ela quer lançar até maio, que é um livro de ficção um livro de ficção infanto-juvenil. Então eu continuo lavando louça, roupa, fazendo comida, a mais do que eu já fazia. Falei, não, se dedique a isso, talvez o seu ministério, né? Enfim, mas entendendo que os céus estão pedindo isso, e o inferno, com certeza, ele não ficou contente, não está contente com isso. Mas nós sabemos a quem nós servimos, a quem nos respalda. Nas semanas que ela iria iniciar a escrita, iria se dedicar, nós estávamos chegando de viagem de férias com os nossos filhos. Nós encontramos na porta da nossa casa, no jardim da nossa casa, assim, um trabalho de macumba feito. Gente, você acredita nisso? Alguém que não me ama. Aliás, eu sei que alguém que não me ama. O inferno não me ama, o diabo não me ama. Mas tinha um trabalho feito ali de macumba. E os elementos que estavam ali compartilhando com algumas pessoas, os especialistas, né? Os caça-fantasmas que nós chamamos, nos indicaram muito claramente que aqueles elementos que estavam naquele trabalho era referente a um processo de que ciclos permanecessem ou maldições não fossem quebradas na vida daquela pessoa para a qual o trabalho foi feito. O que nós entendemos mais uma vez? Temos com certeza que fazer esse livro chegar ao maior número de pessoas. Porque aqui fala de quebra de maldições, quebra de ciclos, quebra de mentiras, de descobertas. E nós entendemos que isso também foi um sinal dos céus falando, você está vendo as lutas e as guerras e as batalhas, mas nós, debaixo de cobertura, de oração, não nos assustamos, porque nós sabemos, nos guardamos e sabemos que o inimigo que é discernido é inimigo vencido, e fomos para cima, e ele está aqui, foi lançado em novembro, graças a Deus. Então, está aqui. E ao apresentar esse livro, eu faço aqui a introdução da mensagem como um testemunho que eu quero contar, e eu quero usar de um tempo aqui, detalhar esse testemunho da forma que esse livro chegou até nós. Um testemunho que eu quero detalhar, porque afinal de contas nós estamos no ano do testemunho, e a proposta é que nós vamos abrir aqui aquele tempo, queremos e falamos dos testemunhos que Deus está fazendo nas nossas vidas, publicarmos todas as ações dos céus de Deus sobre as nossas vidas, para que Deus seja glorificado, e para que você seja incentivado a buscar mais, para que pessoas sejam edificadas com esses testemunhos. E eu represento então esse testemunho que aconteceu na metade do ano passado. E quando nós viramos o ano e recebemos a direção profética, o entendimento profético que seria esse ano, eu falei, acho que chegou a hora de contar esse testemunho à igreja. Já havia contado para algumas pessoas mais perto, os pastores, meus discípulos mais perto. Mas os testemunhos, e um dos testemunhos é que uma das partes principais do livro, ou o conteúdo principal aqui, que dá uma direção para todos os capítulos desse livro, é um sonho profético que a minha esposa teve há 5 anos atrás, em 2021, quando nós estávamos com Covid, e na segunda etapa ali da Covid, 2021, ela havia perdido a sua mãe e o seu irmão no período de 21 dias. E depois disso nós dois estávamos com Covid e ela estava num estado mais agravado.
Ela estava com uma saturação muito baixa, precisou ser internada, levei para o hospital, precisou ser internada. E ali ela não melhorava, sua saturação não melhorava, sua respiração, e ela já com a sua alma abatida por ter perdido o seu irmão, a sua mãe. E estava ali então uma forma que ela estava buscando algo em Deus. E ela então estava, uma noite, os médicos disseram: nós vamos precisar pronar você, te colocar de bruços para você dormir. E se a saturação não melhorar até a manhã seguinte, você vai precisar ser entubada para podermos dar sequência ao tratamento. E naquele momento, então, ela teve um sonho, que está narrado aqui. Eu não vou contar o sonho detalhadamente, porque você vai descobrir ele aqui, não vou te dar o spoiler. Mas parte do sonho, que não era uma direção profética, era algo que Deus estava fazendo com a vida dela, mas que dizendo que seria algo necessário para ela pregar sobre isso, falar sobre isso, e onde ela conseguisse ter a voz para falar, ela iria falar sobre esse sonho. Então ela resolveu colocar no papel também. Só que na primeira parte do sonho, o meu pai estava presente. Na época, na ocasião, meu pai estava vivo, tudo muito bem de saúde. E meu pai estava presente no sonho, muito bem vestido e sorrindo, feliz naquele ambiente do sonho, que se tornaria um pouco mais dramático ali. Você vai descobrir aqui quando você ler, ok? E nós não entendíamos qual a mensagem que o meu pai estava passando naquele sonho muito claro, profético, que ela teve. E eu perguntava para ela: por que o meu pai está? Ela perguntava: por que seu pai estava no sonho? A ponto de que nós não encontramos uma resposta clara, que ela nem colocou no sonho, na descrição do sonho aqui, esse detalhe da presença do meu pai, do seu sogro. E aquilo nos encabulou durante 4, 5 anos, e todo esse tempo, absolutamente nada de entendermos por que meu pai estava naquele sonho. Ponto. E em maio de 2025, entendemos então, na direção de Deus, Deus pediu: escreva aquilo que está no seu coração. Nádia tinha todo o conteúdo já, mas precisava colocar no papel, diagramar, editar, enfim. Em maio ela fez isso claramente. E quando orávamos por esse propósito, fizemos as contas, fomos entender os gastos, os custos de um lançamento de um livro. Nós não tínhamos todo o recurso para que o livro fosse lançado. E aquilo então era a nossa oração: Deus, nós não temos o recurso. Uma voz muito clara disse a nós: escreve que eu banco. Faça o seu papel que eu faço o meu. E a partir daí então nós nos dedicamos. Foi aí que eu comecei a lavar louça, roupa, enfim. Insisto com isso. Ela ficou brava comigo de manhã, porque ela falou: não é bem assim. Eu falei: tá bom. Mas Deus falou muito claramente: faz o seu papel de escrever que eu faço o resto. Então ela se dedicou. E ali em agosto, final de agosto, eu me lembro muito bem que nós sentamos, quando fomos fazer o levantamento dos custos, sentamos com o pastor Moisés, que fez toda a edição, toda a preparação, diagramação e edição para a gráfica, ele fez todo o levantamento dos custos que teríamos. E ainda nós não tínhamos esse recurso. Naquele mesmo dia nós eu recebi um WhatsApp de uma advogada, na qual nós havíamos colocado uma ação, porque quando meu pai faleceu, em junho de 2024, todas as pensões, a pensão principal do meu pai foi cancelada. Ele era funcionário público, foi cancelada. E a pensão da aposentadoria dele, que passaria para minha mãe, reduziu-se em 60%. Ou seja, tudo aquele recurso que minha mãe, casado com meu pai, que eles tinham, mas mesmo assim, teve uma queda de uns 80%. Ela tinha a pensão dela, ela tem a pensão dela, mas ficou com muito
a pensão, ou seja, os recursos foram bem menores. Mesmo ela morando sozinha, mas tem todos os seus gastos, já tinha todos os seus gastos e custos do dia a dia, que isso reduziu. Então nós precisamos ali, por um tempo, ajustar, apertar, fazermos tudo o que precisávamos fazer. Meus pais têm uma vida muito simples, sempre tiveram uma vida muito simples, regrada, porém com muita seriedade no controle financeiro. Meu pai tinha alguns recursos guardados que nos assegurou de uma tranquilidade para minha mãe. Mas naquele dia que nós sentamos, nós recebemos um e-mail, um WhatsApp da advocacia, falou: olha, o juiz deu causa ganha para a pensão do seu esposo, ou do seu pai, falou para mim. A pensão foi liberada e ainda vai receber o atrasado de 1 ano. Eu falei: uau. E quando contamos para minha mãe, fomos lá contar para minha mãe, nós estávamos no processo de escrever o livro. Ela falou assim: primeira coisa, estou muito feliz por isso e eu quero patrocinar o seu livro. Esse dinheiro, parte dele vai patrocinar esse livro, mesmo que seja emprestado. Eu falei: pronto, então Deus já começou a bancar. Deus já bancou, então o livro já estava escrito. Em setembro, segundo sinal, quando fechamos a diagramação, assinamos o contrato com a gráfica, outro escritório advocatício nos liga, falando de uma ação trabalhista que nós não sabíamos que meu pai tinha, dizendo que fora liberada. Só que como meu pai falecido, esse valor da ação trabalhista não viria para minha mãe somente, já teria que ser dividido entre os herdeiros. Minha mãe, eu, meus irmãos, meus sobrinhos. E eu falei: uau, Deus, você já extrapolou. Então nós já temos a conta. E antes mesmo de falarmos sobre isso, nós nem tínhamos lançado ainda o livro. Um casal, uma família de discípulos, entendendo o propósito, que sabia do livro, do conteúdo, que nos acompanha há muito tempo, eles decidiram de coração, sabendo do propósito do livro, que não seria apenas só mais uma edição. Eles disseram: eu quero 5 caixas desse livro. Mas eu nem lancei ainda. Eu falei: não interessa, eu quero 5 caixas desse livro, compradas. Então Deus, de forma sobrenatural, foi fazendo as coisas. Em novembro, quando Nádia foi ministrar uma igreja, antes mesmo do cura, antes mesmo dela lançar, os livros já tinham chegado, ela foi ministrar uma igreja amiga nossa aqui de Ribeirão Preto. Naquele dia, saímos do culto, pelo que era pela manhã, fomos direto para o cartório e o banco para receber aquele processo trabalhista. Tudo dias marcados referente a esse livro. Mas por que eu estou contando tantos detalhes? Porque um dia depois que o livro havia sido lançado, os milagres já haviam acontecido. Deus bancou de verdade a escrita desse livro. Deus de verdade fez e rasgou os céus. Nós estávamos almoçando, eu e Nádia, e falando sobre isso, como Deus estava fazendo, comentando alguns testemunhos. Nós paramos e olhamos um para o outro, como se Deus tivesse feito assim: acorda, eu quero falar com vocês. Porque o senhor Aurildo, seu pai, estava no sonho. Porque quem bancou este livro foi o seu pai. Quem bancou foi ele. Por isso que ele estava feliz ali no sonho, sorrindo, bem vestido, porque ele queria festejar. Claro que nós queríamos que ele estivesse aqui, hoje em vida ainda. Mas os céus estão celebrando o testemunho que esse homem deixou. E como Deus é minucioso em montar as peças de um quebra-cabeça. E meu pai estava no sonho. Eu queria ter liberdade nessa noite, junto com você, honrar a vida do meu pai. Queria que projetasse uma foto dele bem vestido.
Esse é o senhor Aurildo Bento. Ele não estava tão bem vestido no sonho assim, mas ele estava bem vestido. Obrigado, queridos. Eu queria honrar a vida dele, porque esse testemunho, a sua entrega, a sua fé que ele tinha da forma dele, o seu testemunho falou, mesmo depois de morto. E você está sendo abençoado por isso. Eu queria abençoar você, inclusive orar e repercutir no seu coração uma expectativa desse ano, o ano dos testemunhos, para que Deus possa falar sobre a sua vida e a sua vida e na sua casa. Testemunhos como esse que eu contei, não estou falando só de testemunho financeiro ou material. Eu estou dizendo que coisas extraordinárias podem acontecer na sua vida quando você ouvir Deus falando assim: vai que eu banco, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu resolver. Quando eu estou pedindo, deixa eu fazer do meu jeito. Eu quero compartilhar esse testemunho primeiramente para edificar a sua fé, mas acima de tudo para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus, que é Senhor de todas as coisas e é dono de todas as riquezas do mundo. Eu sei que há entregas, há fé, há testemunhos, que mesmo depois de morto ainda fala. Eu faço a conexão desse testemunho particular com essa mensagem para edificar a sua fé e edificar a sua vida, sabendo que muito mais do que heranças financeiras poderemos deixar para os nossos filhos, poderemos deixar para as futuras gerações, muito mais é o nosso testemunho, é a nossa entrega, é a nossa dedicação. E algumas perguntas para discorrer essa mensagem o que a minha vida está sussurrando? Ou o que minha vida vai sussurrar quando a minha voz se calar? Que mensagem as minhas escolhas vão ecoar quando eu não estiver mais aqui para defendê-las? Ou que tipo de testemunho, eu poderia dizer, que tipo de legado que eu estou construindo, que eu possa falar além da minha existência terrena? Aquilo que vai ficar para outras gerações. E ao olharmos a história de Abel, quando nós vimos ali declarada em Hebreus sobre os heróis da fé, e quando nós olhamos de verdade para a história de Abel, história que não teve nenhuma grande biografia, até porque a sua vida foi interrompida de forma trágica, violenta, foi morto. Mas mesmo nessa brevidade da sua vida, a Bíblia ressalta e registra os seus atos de fé e a sua entrega. Lá em Gênesis capítulo 4, verso 3 a 5, diz: aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. A aparente tragédia de uma vida curta e violentamente interrompida vem respaldado lá em Hebreus, quando nós já lemos Hebreus 11:4, dizendo: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela, também depois de morto ainda fala. Com certeza Abel não projetou ser um mártir da fé, mas a sua vida simples, eu poderia dizer que a sua vida ordinária, com suas escolhas extraordinárias, criou um testemunho perpétuo,
onde nós estamos falando, onde a Bíblia deixou registrada no livro ou no mural dos heróis da fé. E pensando nisso, eu quero explorar quais testemunhos que alcança as gerações. E qual o alcance do meu testemunho está alcançando? Até onde a minha vida, a minha entrega, a minha fé, a minha dedicação, as minhas renúncias estão sendo testemunho para outras pessoas. Estão sendo sendo um testemunho para os céus. Aplicar lá a justificação. Eu poderia dizer que o testemunho da dedicação e entrega chamaria da excelência do ordinário. Uma entrega de vida dedicada em tudo o que fizermos. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24 diz assim: em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa de que o Senhor a quem servem é Cristo. Romanos 12, capítulo 12, verso 1 também diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que eu quero dizer com um testemunho de dedicação e entrega? Através da simplicidade. É tudo. Absolutamente tudo, ter a consciência de tudo que eu for fazer, tudo que eu fizer, seja para agradar a Deus, seja para a honra a Deus. Se eu estiver lavando louça, se eu estiver estudando, se estiver trabalhando, tudo o que eu fizer, seja para a glória do Senhor. No simples, no ordinário, no corriqueiro, naquilo que é do todo dia, tudo que eu faço, eu mudar a minha mente, conscientizado que eu quero dar e preciso dar o meu melhor. No meu relacionamento com a minha esposa, eu quero dar o melhor. No relacionamento com os meus filhos, eu preciso dar o melhor de mim. Por mais que necessite de algum tipo de sacrifício para atender as demandas do meu trabalho, eu preciso entender, eu quero ser o melhor funcionário. Eu quero dar o melhor dentro das minhas capacidades, das minhas capacitações. Eu preciso ser o melhor onde eu estiver, para agradar a Deus, não a homens. Essa dedicação, esse entendimento de que tudo é do Senhor e é para o Senhor. Isso muda tudo. Um testemunho que pode marcar os céus. Um testemunho que pode mudar vidas à nossa volta. A diferença das ofertas entre Abel e Caim, há tantas polêmicas nesse texto, porque fala assim, poxa, Deus rejeitou a Caim. Que Deus é esse, mesmo ele trazendo uma oferta? Deus não rejeitou a oferta de Caim. Está muito claro no texto de Gênesis que Deus rejeitou a ação, a atitude, o coração de Caim e aceitou e ficou surpreso, feliz sobre o coração, a oferta do coração de Abel. Abel era pastor e ofereceu o primogênito das suas crias. O melhor desse primogênito, que foram as gorduras. A parte mais nobre do sacrifício daquele animal, além de ser o primogênito, veio ainda numa expressão maior. Eu preciso dar o melhor do melhor, que é as gorduras. Que é a picanha. Aquela melhor parte no sacrifício. Isso revela o coração
De alguma forma, dá para perceber no coração de Abel a sua fé, a sua reverência a Deus, a sua entrega sacrificial, porque aquele animal, aquela oferta, precisaria ser morta para ele entregar das melhores gorduras, da melhor parte. O reconhecimento de quem Deus é e que merece o nosso melhor. E Caim, por sua vez, era lavrador, ofereceu o que era compatível ao seu trabalho, foi lá e colheu e entregou. E fique claro que Deus não aceitou, não foi a oferta, foi o coração de Caim. Até porque os grãos, frutos, depois na lei fazia parte da entrega, das ofertas, porque era para se dar, ou seja, na lei, quando houve lei, era para se dar o melhor das primícias daquilo que você tinha. E se você era um agricultor, precisaria da melhor parte dos primeiros frutos da sua colheita. O problema não foi o tipo de oferta, mas a maneira e o coração que ele entregou. O Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Deus olha primeiro para a pessoa, para o coração. E talvez a pergunta precisa ficar: o que eu estou dando para Deus de verdade é o meu melhor? Deus nunca rejeitou a oferta, Deus sempre rejeita, como aconteceu aqui, Deus rejeitou o ofertante, no caso de Caim. Em nossa vida espiritual, o que nós estamos entregando de um melhor para Deus? As nossas primícias, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, aquilo que fazemos de melhor. Nós temos falado aqui insistentemente, queridos. Sabe uma coisa que nós temos falhado como igreja? O pastor Danilo falou exatamente isso semana passada, esse detalhe. Que como nós ficamos impressionados de que há uma falta de reverência e de excelência no nosso coração ao chegarmos atrasados para o culto onde Deus já está presente aqui para ser cultuado. E às vezes a gente sai de casa para um compromisso social. E quando nós mudamos a nossa mente, o testemunho da dedicação que precisamos dar e entregar para outras gerações, para os nossos filhos, para aqueles que estão à nossa volta, o que eu estou dando de melhor? Eu quero chegar antes do culto, eu quero estar ali nas primeiras palavras, porque Deus já está lá. E muitas vezes nós negligenciamos isso e estamos nos atrasando. Um testemunho da dedicação e entrega. O testemunho verdadeiro é uma herança espiritual, viva, que precisa acontecer no nosso dia a dia, com o nosso coração. A segunda verdade aqui é o testemunho justificado nos céus, a aprovação que transcende. Eu diria que Abel recebeu aplausos do céu e não dos homens. É um reconhecimento confirmado como justo no tribunal dos céus e não diante dos homens. Romanos capítulo 3, versículo 28 diz assim: porque somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência da lei. Gálatas 2,16 também diz: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Aquilo que eu faço com a minha fé, com a atitude da minha fé em Cristo Jesus, está sendo computado nos céus. Está sendo declarado esse testemunho como justo, como foi Abel, que Deus considerou justo. E aplausos nos céus. A aprovação de Deus veio pela fé,
não pelas obras que ele praticou, até porque não teve muito tempo para provar de todas as suas obras, teve a sua vida interrompida. E eu volto aqui ao meu testemunho pessoal, para edificar a sua fé. Aquele senhor simpático palmeirense que nós mostramos ali, ele não deixou apenas uma herança material, financeira. Até porque você acha, nossa, o André ficou rico. Pode ficar tranquilo. Ele deixou muito mais do que uma herança financeira. Claro que nós preferiríamos que ele estivesse presente aqui, né, ouvindo uma mensagem comigo aqui ministrando. Mas com certeza, por ele ter recebido um aplauso nos céus, isso também nos consola. Viveu uma vida simples, sem buscar por isso, talvez nas suas entregas, nas suas renúncias, nas suas ofertas de vida, nas suas atitudes, abnegação, no seu caráter que ele buscou a ter com toda a convicção. Ele cumpriu um propósito, sem mesmo ele se programar exatamente por isso. Ele não idealizou o que ele iria ver e viu ao final da sua vida. Presenciou, se alegrou com tudo isso. E foi responsável, de alguma forma, por 3 filhos, 2 deles servindo ao ministério pastoral. Uma filha já partiu para fazer parte dos aplausos dos céus, mas em todo o tempo também serviu integralmente o reino e a igreja. Foi por muitos anos diretora aqui da nossa escola Crescei. 8 netos, entre esses 3 pastoras ungidas, servindo igrejas na Espanha. Um neto, que é o meu filho mais velho, terminando seu curso de teologia e caminhando claramente para o seu chamado pastoral, servindo em tempo integral a igreja no Rio Grande do Sul. E a minha filha caçula, claramente também uma pastora para essa geração. Não tem ainda o óleo físico derramado sobre a sua cabeça, diria ainda, né, Nadine? Ainda. Mas claramente servindo ao Senhor, servindo a essa igreja, trabalhando para essa igreja, para o reino, muito mais. E meu pai, sem saber, plantou tudo isso na sua dedicação, na sua vida. Tem também 9 bisnetos, pequenos ainda. Mas todos esses, 3 filhos, 8 netos, 9 bisnetos, todos engajados e crentes. Por algo que nem ele idealizou, mas a sua vida, de alguma forma, tocou a nossa vida e nos levou a vivermos isso que nós estamos vivendo hoje. E o testemunho mais poderoso poderia dizer que não são de palavras que saem da nossa boca, são das escolhas feitas da nossa vida. Para nossa reflexão, algumas perguntas que você responda aí no seu coração com sinceridade e consciência. O que eu faço de verdade é para agradar a Deus ou esperar aplausos de homens? Quando eu me dedico a algo, quando eu me dedico é para receber a aprovação de homens ou de Deus, ou dos céus? A minha entrega, o meu testemunho, que vai transcender, é para receber apenas elogios? Mas abrindo parênteses aqui, não é que nós não precisemos de reconhecimento. E não é que nós não precisamos deixar de reconhecer alguém que fez algo bem feito. Aplaudir alguém que tenha feito. Honrar e louvar alguém que tenha feito algo bom. Isso
é honroso também. Aliás, a Bíblia diz que a nossa língua é como pena, como uma caneta de um habilidoso escritor. E muitas vezes nós podemos ser usados, inclusive com o nosso testemunho, de nos dedicarmos a escrever no coração das pessoas, inclusive com o valor que elas têm. Eu não estou falando que nós não precisamos de elogios, de aplausos, e também de não elogiar alguém e declarar que aquela pessoa fez algo bom e honrar por isso. Não estou falando isso. Eu estou falando de como nós estamos construindo os nossos testemunhos, as nossas práticas, as nossas ações. Estou fazendo para ser visto, para ser aplaudido? Eu preciso e eu quero ser como Abel. Eu espero que os meus atos, as minhas atitudes sejam aplaudidas no céu. E mesmo fazendo com toda excelência para o Senhor, se eu não for reconhecido, como Abel não foi, ou cancelado, julgado, ou como assassinado, na moral, no coração, na alma, Abel foi fisicamente. Eu vou deixar de fazer com excelência para agradar a Deus? Ainda que o mundo pudesse silenciar a nossa voz, os nossos feitos, nunca poderá calar um testemunho quando recebemos a justificação nos céus. Abel, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. Por uma oferta, simples oferta? Não. Pelo coração. Pela dedicação. O que Deus aprova, Ele preserva. O que Deus preserva, Ele usa para falar às futuras gerações. E a minha busca é que, com a minha vida, com a minha dedicação, eu alcance o coração dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos. E eu alcance outras gerações com as minhas ações e atitudes, com o meu testemunho. Para que possamos entender também que o testemunho dos justos se torna herança para os vivos. Eu poderia dizer que é o legado que ecoa para sempre. Muito mais do que a nossa vida se tornando um testemunho tão forte para outras gerações, não fique apenas na memória, mas fique nas conduções, nas direções tomadas por outras gerações. Que seja dos nossos filhos. Aquilo que eu recebi dos meus pais é um testemunho, mas eu quero viver dessa mesma forma. O meu pai não foi perfeito. Dentro da simplicidade dele, de tudo aquilo que ele viveu, ele deu o seu melhor. E ele deu na consciência de que ele precisava fazer algo. E ele, de alguma forma, ele cumpriu. E Deus usou a vida daquele homem para que hoje nós tivéssemos isso que nós temos. Estamos cumprindo um chamado de Deus nas nossas vidas. Quando alguém próximo a nós nos deixa, e nos deixa um legado de fé, nós temos o dever de honrar isso. Nós somos convocados a imitar esse legado, nessa busca de olhar para alguém que deixou algo como testemunho. E também somos desafiados a dar continuidade, porque senão não valeu de nada. Hebreus 12, verso 1 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado e tão firmemente se apega a nós, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Há uma nuvem de testemunhas, poderia dizer, torcendo pela nossa carreira.
vamos lá. Temos campo para sermos testemunhas. Eu poderia dizer também que honrar o testemunho de alguém é viver de forma que ele se alegraria de ver quando estamos servindo e repercutindo o que ele fez. É honroso demais e maravilhoso. Provérbios 13, 22 diz que o homem, a parte A do verso, o homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos. Eu quero usufruir sim e honrar a herança que eu recebi do meu pai, mas também decidido a deixar um legado de fé, de caráter aos meus filhos, aos filhos dos meus filhos, para as próximas gerações. Que fique gravado no meu coração e que eu consiga transmitir isso, não apenas como costumes familiares, coisas corriqueiras que nós fazemos e pegamos como costumes, mas também da fé. E eu poderia dizer aqui, há um exemplo muito clássico de algo que Paulo fala ao seu filho na fé, Timóteo, sobre a sua fé genuína, a sua fé não fingida. Diz assim lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Lembro da sua fé sem fingimento, Timóteo, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou certo de que habita também em você. O apóstolo Paulo dando testemunho do testemunho de fé do seu filho na fé. Deu para entender? Mas que não estava a parte dele, mas que ele tinha recebido da sua avó e da sua mãe, que ficou impregnado nele, mas que também ficou evidente na vida, no testemunho dele. Testemunhos não foram feitos para serem simplesmente admirados, mas para serem reproduzidos. Timóteo, a sua fé não fingida, que eu vi na vida da sua avó e vi na vida da sua mãe, está muito claro do que você está seguindo no mesmo nível, no mesmo padrão. De forma muito prática, queridos. Que tipo de legado eu estou deixando para ecoar para a eternidade? Legado de integridade, legado de amor, de fé, de dedicação, de renúncia. Que mensagem nossa vida está escrevendo para as próximas gerações? Pais, parentes aqui. O maior espelho que os nossos filhos olham para ter como referência de algo, não de estatura, não de beleza, somos nós. Os nossos exemplos, os nossos testemunhos. Desde muito pequeno, nós nascemos e o nosso cérebro está em formação. E eles precisam, desde muito pequeno, receber informações, serem munidos de informações, ou são informações positivas ou negativas, boas ou ruins, mas eles são preenchidos no seu cérebro, para depois desenvolver as suas escolhas e atitudes, daquilo que falamos, mas principalmente daquilo que nós fazemos. Se você é pai de um adolescente, de um pré-adolescente, ou mesmo de uma criança já na segunda infância, eles vão perceber e vão prestar mais atenção naquilo que você faz do que daquilo que você fala. E muitas vezes eles sabem muito bem a contradição do que falamos e fazemos. E a nossa busca é de vivermos uma vida de pregar o que eu vivo e viver o que eu prego. E os nossos filhos estão nos olhando todo o tempo
E essas referências vão fortalecer, inclusive, a identidade deles. A identidade de quem eles serão para o resto da vida. E eles estão buscando, isso é natural. Nós vivemos buscando referências. E uma criança não sabe discernir, não tem condições de discernir ainda se aquela referência é boa ou ruim. Se ela vai me levar para um caminho bom ou não. Os marginais já entenderam isso, os muçulmanos já entenderam isso. Já começam a plantar na vida de muitas das crianças as suas ideologias, as suas ideias. E quando eles chegam mais velhos, na adolescência, na juventude, um muçulmano se explode na frente de um templo. Por quê? Porque eles estão buscando referências. E hoje o que nós mais temos a rodo, ao mercado, todo tipo de influência ou de influencers digitais. Quem chegar primeiro leva o coração e a identidade dos nossos filhos. Pai de meninos fortalecem a masculinidade dos filhos. Você que é pai de menino, você que fortalece a masculinidade que está sendo tão deteriorada do homem, a masculinidade, o macho, o cavalheiro, o caráter. Estão pedindo perdão por eu ser homem. Pai de menina, você também tem o papel de fortalecer a feminilidade da menina. Aquilo que o feminismo tem roubado. Mostrar que ela é uma mulher, ela é uma princesa, ela é a parte mais frágil. Ela precisa ser suprida. O pai também, o pai oferece isso. Estão buscando referência. Nós também estamos buscando referência. Nós precisamos buscar aqueles que podem dar. A mãe transmite, comunica descanso e dependência do Espírito Santo. Não vou entrar nesses detalhes. Mas há uma frase do pastor Coach, amigo nosso, que nós conhecemos tanto. Diz assim que o único evangelho que os nossos filhos conseguem ler é a nossa própria vida. E eles leem. E eles estão buscando por essa leitura. Aí você pode me dizer assim: pastor, mas eu não tenho uma herança que eu recebi. E não estou falando de herança financeira, material. Mas eu não tenho nenhuma herança, eu não tenho uma referência dos meus avós, dos meus pais. Eu não tenho essa referência para apresentar como legado, entregar um bastão, um legado para a próxima geração dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos. Eu não tenho. O que eu faço? O que eu preciso fazer? Comece a partir da sua história. Creia que no meio da sua história há uma cruz que foi manchada de sangue, que pode dividir o seu passado do seu futuro. E leia o livro também, Pais Libertos, Filhos Livres. Tem dicas para você entender a quebra de maldição, a quebra de ciclos, que você pode começar a partir de agora, desenhar um futuro para os seus filhos, mesmo que você seja solteiro, para as suas futuras gerações, dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Então nada é perdido. Se você já tem, olhe por aquilo, guarde e transmita para as outras gerações. Se você não tem, comece a partir de agora. Cristo está aqui. A cruz de Cristo é suficiente. Quero chamar os músicos para nós concluirmos esse tempo aqui e orarmos. Imagine você jogando uma pedra num lago. Há aquele movimento das ondas, quando você acerta no lago e essas ondas vão atingindo as margens daquele lago. Que a nossa vida seja
Dessa forma, o nosso testemunho, a nossa entrega, a nossa dedicação, a nossa fé, a nossa renúncia, seja como uma pedra jogada no meio de um lago, que o nosso testemunho vai alcançar muitas gerações. Possa alcançar muitas gerações. Seremos ministrados por uma canção agora. Mas ao cantarmos, façamos isso como uma oração. Mas pensando também na oração final que eu vou fazer, ou que você vai fazer. De aceitar e fazer uma aliança. Que tipo de voz que a minha vida está se tornando? Uma que sussurra conveniências ou uma que proclama convicções? Uma que se cala no túmulo ou uma que ecoa na eternidade? Qual a decisão que eu vou tomar nessa noite ao sair daqui? E que possamos viver, e que o nosso testemunho seja como o de Abel. Simples, genuíno, aprovado por Deus e principalmente impossível de ser silenciado. Que esse seja o nosso testemunho, que esse seja a nossa busca, que essa seja a nossa aliança. No que depender de mim, me entregarei. No que depender de mim, farei renúncias. No que depender de mim, a melhor parte, a minha dedicação será o Senhor. Você e Deus agora. Que a sua oração possa ser: Deus, eu quero viver de tal maneira que quando a minha vida se calar, o meu testemunho continue a falar. Que seja no âmbito da minha família, que seja no âmbito do meu trabalho, dos meus amigos, da igreja, do reino. Que eu ofereça ao Senhor o melhor. E seja um descanso em agradar ao Senhor. E de alcançar nele a justificação, Senhor. Quero construir um legado que fale da sua graça às gerações que ainda nem nasceram. Permita-me viver isso nesses dias já, Senhor. Faça uma oração como uma aliança que você está fazendo ao Senhor, de que no que depender de você, eu vou corresponder a esse desejo de me entregar como uma oferta viva no seu altar todos os dias, de uma entrega, de uma dedicação, não apenas cumprindo um ritual, mas entendendo que mesmo na simplicidade, no meu dia a dia, o Senhor olhe dos céus e diga: eu encontrei este coração muito mais do que a sua oferta. Apocalipse capítulo 14, 13, último texto para encerrarmos. Eu ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: escreva isto. Felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles serão verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque as suas obras, boas obras, os acompanharão. Deus nos respaldando para a eternidade, de todo o sacrifício, de o trabalho árduo, de todas as renúncias que já fizemos. Que de verdade a nossa vida fale tão alto para Deus,
continue ecoando, mesmo quando nossa voz se calar. Senhor, como Abel, que talvez nem iremos deixar palavras registradas, ou obras registradas, mas acima de tudo queremos deixar um testemunho aprovado pelo Senhor, como uma dedicação, em nome de Jesus. Você diz amém? A sua oração, você diz amém à sua oração? Uma oração desafiadora, de entrega, de decisão. Antes de você sair, eu quero orar por você. Senhor, a sua palavra é que transforma, a sua palavra que nos edifica, a sua palavra que nos enriquece, e que a sua palavra, Deus, venha produzir efeitos 30, 60 a 100 por um dos frutos plantados na nossa vida. Meu Deus, eu quero abençoar a sua igreja, eu quero abençoar cada pessoa aqui, cada irmão, cada família aqui representada, Senhor. Eu quero orar, eu quero abençoar, que aqui, ó Deus, onde veremos testemunhos sendo replicados, Deus, nesses próximos dias, nesses próximos meses e nesse ano, testemunhos de conquistas, de sonhos, que o Senhor está olhando e dizendo assim: apenas faça que eu banco e eu pago a conta. De projetos que você tem se levantado em realizar, ouça Deus dizendo assim: está aprovado nos céus. Eu quero que isso seja como um propósito, não apenas como uma atitude. Eu oro por você, que esses testemunhos repliquem, e profetizar, e profetizar, e profetizar, e profetizar que Deus está levantando um tempo, uma geração, que não será lembrada pelo barulho que fez, pelos movimentos que fizeram, mas sim pela fidelidade que irão carregar para todo o tempo de vida aqui na terra, que repercutirá para as outras gerações. Em nome de Jesus, eu te abençoo para uma semana extraordinária, cheia das novidades do Senhor sobre a sua vida, e os testemunhos que você receberá dos milagres repercutirá na sua casa, repercutirá na vida de outras pessoas. E por favor, publique esses testemunhos, publique, nos conte, para que Deus seja honrado e glorificado, em nome de Jesus.